em um texto muito curioso do Rubem Alves. Ele trata sobre um e-mail que ele recebeu sobre um curso de oratória. E ele faz um comentário, né? Curso de oratória. Existem muitos cursos de oratória, né? Ele fala, mas não existe curso de escutatória. E ele fala, eu vou lançar um curso então de escutatória. E depois ele pensando melhor, eu acho que não vai ter muita gente para assistir esse culto, porque ouvir é para poucos, né? Na verdade, um grande problema, eu acho, nosso enquanto indivíduos, é que a gente é muito bom para falar, né? Emitir opiniões, mostrar o quanto a gente sabe, o quanto a gente tem certeza. Mas para ouvir nós temos um pouco de dificuldade. Na maioria das vezes, quando a gente está ouvindo, o outro está pensando, na verdade, sobre o que a gente vai dizer. Não está necessariamente ouvindo. E escutar é realmente, para os relacionamentos, importantíssimo, não é? Um casal que não sabe ouvir, o cônjuge que não sabe ouvir, o amigo que não sabe ouvir, o irmão em Cristo que não sabe ouvir, realmente tem dificuldade para entender a alma do outro, o coração do outro. Ouvir é importante, inclusive, quando se trata do Evangelho, porque é sobre ouvir os ensinamentos de Cristo, é sobre ouvir a doutrina dos apóstolos, é sobre ouvir a vontade de Deus para nós. E esse texto que nós iremos ler hoje também é sobre isso, ouvir o que os escribas, fariseus, doutores da lei, no período de Jesus, no início do seu ministério, tinham muita dificuldade. Por isso nós vamos ler com ouvidos atentos. Não é à toa que todo o tempo o Novo Testamento está dizendo que quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam. Leremos então João 1, a partir do versículo 19. Este é o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém lhe enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? E ele aceitou e não negou, mas confessou: eu não sou o Cristo. E novamente lhe perguntaram: então quem és? Elias? E ele declarou: não sou. És o profeta? E ele respondeu: não. Então lhe disseram: quem és, pois, para que respondamos aos que nos enviaram? O que tu dizes sobre ti mesmo? Ele disse: eu sou a voz que proclama no deserto: aplainai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que haviam sido enviados pertenciam aos fariseus, e lhe perguntaram, dizendo: se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta, então por que batizas? João lhe respondeu, dizendo: eu batizo na água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é o que vem depois de mim. Ele é antes de mim, a quem não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Isto aconteceu em Betânia, no outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha a ele e declarou: eis aqui o Cordeiro de Deus que leva ou que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu havia dito: após a mim vem um que é antes de mim, porque é primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse dado a conhecer a Israel. Por isso eu vim para batizar em água. João também deu testemunho, dizendo: vi o Espírito que descia do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água me disse: aquele sobre quem vires que o Espírito Santo permanece sobre ele, este é o que batizará no Espírito de santidade. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Amém? Amém. Pois então, todos os evangelhos, com, óbvio, exceção de João, começam com o ministério de João Batista. Por que com a exceção de João? Porque João começa narrando no seu prólogo sobre a divindade de Jesus,
sobre a pessoa de Jesus enquanto Logos de Deus, enquanto aquele por meio de quem a vontade de Deus se realizou na criação de todas as coisas, como nós estudamos semana passada. Agora então o apóstolo, narrar o ministério de João Batista. E uma pergunta que fica, não é, na leitura dos sinóticos e do Evangelho de João: por que João como testemunha de Jesus? Por que eles fazem questão, todos os 4 apóstolos, ou melhor, todos os 4 evangelistas, de descreverem João como sendo uma testemunha do ministério de Jesus entre os homens? E o texto, por si só, ele vai responder para nós. João já falou, o apóstolo, fazer aqui a diferenciação, senão a gente vai achar que realmente as informações estão trocadas. O apóstolo vai narrar no capítulo 1, nos primeiros versículos, que João foi testemunha da luz. Ele não era a luz, mas ele testificou acerca da luz. João Batista, ele era um homem de características muito singulares. João Batista, por exemplo, vivia no deserto. Ele não era alguém da cidade, apesar de ser filho de sacerdote e poder participar dos trabalhos do templo. Não há nenhuma narrativa dele o fazendo. Ele não se veste como uma pessoa do seu tempo. Na verdade, João Batista é bem demodê aqui, porque ele se veste à maneira dos profetas do Antigo Testamento. Muito semelhante, inclusive, suas vestes a de Elias, o tesbita, o profeta. Roupas de couro de animais, rústicas, não é? Sua alimentação é descrita nos evangelhos como também sendo uma alimentação diferenciada. Ele comia mel silvestres e gafanhotos, né? Quem sabe numa próxima conversa a gente possa realmente tentar entender que tipo de alimentação estranha é essa, né? O fato é que ele não é alguém que pode ser colocado em uma caixa. Ele não é alguém que pode ser colocado em uma caixa. Ele é alguém completamente diferenciado, não só na questão da sua personalidade, do seu estilo, não é? De se vestir ou de se alimentar, mas na sua pregação. João Batista, ele vai ter seguidores, inúmeros seguidores. O seu ensinamento, o seu discurso, a sua pregação, ela vai realmente ter um efeito, um eco bem grandioso dentro de Israel, a ponto do Sinédrio mandar uma comitiva para investigá-lo. E se você não sabe, a título de curiosidade, o Sinédrio ficava em Jerusalém, e de Jerusalém até onde João Batista estava exercendo seu ministério, dava um dia de caminhada. Então o Sinédrio andou um dia inteiro para ir até João Batista, porque o ministério de João, a pregação de João, a sua obra enquanto o batizador estava tomando proporções realmente relevantes dentro da Jerusalém religiosa, dentro do Israel religioso. Há aqui, óbvio, um misto de expectativas, né? Há um consenso de todos os comentaristas e estudiosos do Novo Testamento de que havia uma expectativa messiânica muito presente na Jerusalém do século I, por conta da colonização romana, por conta de Antíoco Epifânio, que havia sido um rei que havia dominado Jerusalém e feito do templo de Jerusalém um lugar de promiscuidade, um lugar de oferenda a deuses pagãos. Todo esse movimento histórico, né, e realmente marcante que vem acontecendo na história desse povo nesse século, gerou uma expectativa incomum, messiânica, de que viria alguém da parte de Deus para libertar o seu povo. Tá falhando aqui, né? Deixa eu trocar. Que viria alguém da parte de Deus para libertar o seu povo, descrito no Antigo Testamento. Essa expectativa vai ser demonstrada nas perguntas feitas a João Batista. Vamos ler com calma agora. O João vai dizer que, por exemplo, este é um ministério, né, ou o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém, isso é o Sinédrio em Jerusalém, versículo 1, enviou sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu?
A primeira pergunta, depois da pergunta número 1 que foi feita, por que sacerdotes e levitas? O Sinédrio não era constituído só de sacerdotes e levitas. O Sinédrio era constituído do sumo sacerdote como presidente, a sua família provavelmente fazia parte, e tanto saduceus, que eram ali aristocratas nesse período, fariseus e anciãos do povo estavam realmente fazendo parte daquele lugar muito seleto, que era um tribunal para decidir questões religiosas em todo o país. Não era uma coisinha, o Sinédrio não era uma reuniãozinha de uns religiosos ali, era algo realmente que julgava e que, em muitas vezes, decidia entre a vida e a morte das pessoas, embora Roma estivesse ali para impedir que as coisas perdessem o controle. Mas era algo realmente relevante, politicamente, religiosamente, socialmente, na história de Israel. Esse Sinédrio vai mandar uma comitiva que ela é constituída aqui, diz o texto, de levitas e sacerdotes. E essa resposta ela é interessante porque o questionamento está muito voltado para o batismo de João. Por que é que João estava batizando? Por isso, levitas e sacerdotes, porque eles cuidavam de questões religiosas. Então a gente percebe que tem um elemento teológico aqui, um interesse em João Batista e um interesse no tipo de batismo que ele está exercendo, né? E o tipo de autoridade por trás desse batismo. E a autoridade aqui no texto é sobre no que ele se baseia no que se tratando das Escrituras para fazer ou para praticar esse tipo de batismo. Por quê? Porque o batismo já existia, mas o batismo era muito singular. O batismo poderia ser praticado por um judeu semanalmente, por exemplo, os judeus de Qumran, dos textos do Mar Morto, que viviam nas cavernas, não é? Isolados da sociedade, e que eram muito religiosos e muito ortodoxos em sua crença, eles praticavam o batismo todo dia, o autobatismo, eles se autobatizavam num sinal de purificação, porque em Ezequiel, né, há o texto de que Deus purificaria e batizaria com o Espírito Santo. Isso para eles era entendido como algo no final dos tempos. Então este grupo se achava, por exemplo, os remanescentes fiéis, né, que estavam ali nos últimos dias participando e praticando o batismo para a purificação. Eles se achavam realmente puros e diferenciados. Em outro momento, o batismo também ele é praticado quando um prosélito se convertia. O que era um prosélito? Um gentio que se convertia ao judaísmo, ele também passava por um processo de batismo, mas era autobatismo. Ele se batizava, se é que eu posso usar essa expressão, ele passava pelas águas. Então, normalmente o batismo para o arrependimento era algo incomum. E se viesse a acontecer, seria muito mais sobre gentios se convertendo, porque era gentio, não tinha nada a ver com a fé judaica. Então ele precisava passar por um arrependimento, um batismo cerimonial de purificação para ser aceito no judaísmo. Qual é a diferença aqui do batismo que João está praticando? Ele batiza. É ele que está batizando, não é um autobatismo. E ele está batizando o batismo do arrependimento, daquele que se arrepende dos pecados, e quem ele convidava ao arrependimento era Israel. Aí que a coisa estava estranha, porque o questionamento aqui é: como assim? Como é que você vai pregar para que filhos de Abraão, descendentes de Abraão, se arrependam? Se arrepender de quê? Que tipo de pecado você está falando? Nós somos descendentes de Abraão. Então, o batismo de João ele é realmente incomum para o seu tempo, e a investigação aqui ela traz um misto de interesses que nós vamos ver. Primeira pergunta é: eles vêm para perguntar quem é João Batista, não é? E eu quero que a gente crie essa cena. João Batista, ele é alguém conhecidíssimo, com autoridade, seguidores, e que estava realmente produzindo uma mensagem que estava levando os judeus a se arrependerem e passarem por um batismo pelas águas. Era algo assim barulhento, sabe?
bem barulhento, no sentido de que o Sinédrio se preocupou. Vamos lá ver esse negócio aí, se está tomando proporções alarmantes, não é? E aí a primeira pergunta das três, eles perguntam, no versículo 19, quem és tu? E aí o texto no versículo 20 fica um tanto confuso na nossa tradução, porque a minha está assim, ele aceitou e não negou, mas declarou. A sua provavelmente deve ter algo semelhante, mas a gente vai falar sobre isso, mas a resposta dele é, eu não sou o Cristo. Então, a pergunta dessa comitiva, ela não é bem clara na tradução. Provavelmente se perdeu o conteúdo da pergunta, não é só quem és tu, porque essa vai ser a última pergunta que eles vão fazer. Provavelmente o que eles perguntaram, logo de cara a João Batista, é, tu és o Messias? Por isso ele vai responder, eu não sou o Cristo. Cristo e Messias é a mesma palavra, né? Sendo que Messias está em hebraico e Cristo em grego. Tu és o Cristo? E João Batista vai dizer, eu não sou o Cristo. E o texto é bem interessante em dizer que ele aceitou e não negou, ele confessou e não negou, né? Tem umas traduções assim, porque há uma ênfase na resposta de João, no sentido de não deixar dúvidas de que ele não era o Cristo. Então, os teólogos perguntam, e os estudiosos, por que eles vêm com essa pergunta logo de cara, tu és o Cristo? Pode ser, né? Uma pegadinha, como fizeram com Jesus inúmeras vezes, né? E Jesus sempre, no início do seu ministério, dá umas respostas subentendidas que depois vai ficando mais claro. É possível. É possível também que eles queiram saber se João Batista é o Messias, porque eles são levitas e sacerdotes e há um interesse da parte deles, enquanto símbolo da religiosidade, de que João seja o Messias, porque ele é relevante. E botar alguém como João no trono é realmente algo importante para este grupo. Mas o problema é que João não deixa margens para sequer ficar subentendido algo diferente da sua resposta. Eu não sou o Cristo. Não tem meias verdades, não tem meias respostas, não tem algo parcial, simplesmente uma afirmação, e essa é parte do seu testemunho, eu não sou o Cristo. Eles vão perguntar outras coisas, né? 21 diz assim, e novamente lhe perguntaram, porque eles realmente têm interesse em João Batista. Não, tu não é o Cristo. Então quem você é? Eles vão dizer, Elias. O que isso significa? Se você ler em Malaquias 4, versículo 5, o texto fala que Deus enviaria o profeta Elias no final de todas as coisas, antes do grande dia do Senhor, antes do dia que Deus julgaria todas as nações. Malaquias 4, versículo 5 é um texto muito conhecido pelos judeus até hoje, porque eles esperavam Elias mesmo, entre os homens, pregando uma mensagem de arrependimento antes do grande dia do Senhor. Eles entenderam errado, óbvio, embora Elias não tenha conhecido a morte, né? Então não se trata aqui de reencarnação ou algo do tipo, mas sim de um retorno de Elias. João Batista vai dizer que não é. E aqui nós temos um pequeno probleminha a ser resolvido, porque Jesus diz que João Batista é Elias. Mas a explicação é bem clara, ele não é a pessoa de Elias. Por isso ele responde que não é. Ele é um profeta na autoridade de Elias, como o anjo falou para Isabel, que João seria um profeta na autoridade e poder de Elias. Mas ele também não quer muita conversa, né? Ele poderia responder, não sou o Elias, mas sou um profeta, como disse o anjo, né? Não, mas ele não responde nada disso. Ele diz, não sou Elias. João Batista não estava muito afim de conversa aqui, né? Não sou o Cristo, não sou Elias. E aí vem a terceira pergunta. Eles perguntam então, és o profeta? E se você ler Deuteronômio 18:15, você vai ver que Moisés vai dizer que Deus enviará um profeta maior do que ele. E essa expectativa também existia, que antes do grande dia do Senhor, Elias prepararia o caminho do Messias,
o profeta ou um profeta na autoridade de Moisés, ou tão grande como Moisés, também estaria presente e então o Messias viria. Então você percebe que as alternativas vão se esgotando. Eles têm realmente um interesse político em João Batista e primeiro eles querem saber se ele é o Messias. Ele diz: não sou o Messias. Tu és então Elias, o tesbita, o profeta? Não sou Elias. Ele só vai cortando, né? Ele só corta a conversa. Ah, então você é o profeta que haveria de vir. Não, eu também não sou o profeta. E aí eles se cansam de ficar perguntando e perguntam a sua última: então você é quem, afinal de contas? E a resposta no 23 é bem interessante, porque João Batista ele se diz: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o vosso caminho. De onde João Batista tirou essa resposta? De Isaías 40, versículo 3. Em Isaías, interessante, porque esse é o conteúdo que João está se referindo. Deus vai falar através de Isaías que o povo exilado voltaria da Babilônia pelo deserto e que era necessário endireitar o caminho, limpar as estradas, tornar o caminho do povo algo que pudesse ser transitado. Endireitai as vossas veredas, endireitai os vossos caminhos. É a voz, ou assim diz a voz que clama do deserto ou no deserto. É óbvio que não é sobre o retorno do povo aqui, mas sobre a vinda de Deus. Não do povo de Deus. Na boca de João Batista, Deus está chegando. E eles vão perguntar: você é quem? A resposta dele é: eu sou uma voz. Eu não sou o profeta, eu não sou o Messias, eu não sou o Elias, eu sou uma voz. Vocês entendam isso aqui? Que diz para vocês: arrependei-vos e se convertei. Consertai os vossos caminhos, porque Deus está voltando. Entende isso? Como é que esse cara era ousado? Ousado é uma palavra muito ruim. Eu vou refazer a frase. Vocês entendem como é que esse cara estava cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, cheio de autoridade? Não tem escriba, não tem sinédrio, não tem fariseu, não tem sacerdote que vai tirar outra coisa de João Batista a não ser: endireitai as vossas veredas, porque Deus está retornando. E óbvio, ele estava falando do Messias, que vai ser manifestado no texto e apontado pelo próprio João Batista. Mas eu queria dar uma paradinha aqui para realmente dizer para cada um que está aqui e trazer para vocês, na autoridade de Elias, dito por Jesus, o maior homem nascido de mulher que já existiu, maior que Moisés, maior que o profeta, maior que Elias, cuja mensagem e testemunho, porque importante é relatar que o testemunho de João Batista é relevante na história do cristianismo. Por isso que a gente está vendo isso aqui hoje. Cujo testemunho de João Batista, quando João Batista abria a sua boca, era para dizer: endireitai o vosso caminho, porque o Senhor está voltando. Amém? Amém. Então endireitai o vosso caminho. As palavras de João Batista têm 2000 anos e continua sendo um testemunho vivo para a igreja hoje. Jesus veio, sim, foi conhecido pelos homens, morreu e ressuscitou, mas irá voltar. E o testemunho de João Batista continua latente. Endireitai as vossas veredas, endireitai os vossos caminhos, arrependei-vos e crei-vos. E a mensagem do arrependimento tem se perdido dentro do cristianismo de hoje. Ninguém fala mais sobre isso. Parece que ofende as pessoas. Parece que a mensagem do arrependimento se tornou constrangedora na maioria dos púlpitos e das igrejas que a gente vê por aí. E tem realmente sido substituído por uma mensagem de afago, de graciosidade, que existe no evangelho sim, mas não existe graciosidade sem arrependimento. Não existe salvação sem arrependimento. Não existe relacionamento com Deus sem arrependimento. Arrependimento para a salvação dos pecados, sim, mas arrependimento também para realmente se relacionar com Deus, porque é um elemento importantíssimo do evangelho.
a arrepender-se. E eu desconfio que nós nem isso sabemos mais. Desconfio que nós não sabemos mais nos arrepender. E que o nosso arrependimento é da boca para fora. É uma coisinha assim, diminuta, passageira, porque afinal de contas, a graça já me libertou. Verdade. A graça nos libertou. A graça em Cristo perdoou os nossos pecados, as nossas transgressões. Vai ser narrado por João aqui no texto. Mas o arrependimento precisa ser verdadeiro, genuíno. O arrependimento precisa arrancar de você lágrimas. Precisa realmente tocar na sua alma. Você precisa perceber quando há uma transgressão da nossa parte, olha, não são poucas, que é necessário haver arrependimento de verdade. Essa é a palavra de João Batista. João Batista não foi enviado para outra coisa que não. Não foi para ser bonitinho, não foi para ser aristocrata, não foi para se vestir na moda, foi para pregar arrependimento, porque o Senhor estava chegando. A gente precisa levar isso muito a sério. Eu não estou falando de perder salvação nem algo do tipo, porque a salvação não é sobre isso. Mas eu estou falando sobre o tipo de relacionamento que nós temos com Deus, porque se nós não nos arrependemos é porque a gente realmente não entende a gravidade da nossa transgressão. Se a gente não se arrepende é porque a gente não leva isso a sério. Se a gente não se arrepende é porque a nossa condição de pecador, que está numa luta constante todos os dias, não é relevante. E aí as coisas vão se tornando cada vez mais banais, mais banais, mais banais. E quando você for ver, amigão, não foi Deus que se afastou de você, não. Foi você que está muito longe, se tornou muito longe de Deus, porque não se arrepende. Porque realmente não abandona práticas pecaminosas terríveis. Porque realmente não está disposto a abrir mão daquilo que faz com que você realmente sacie os prazeres ou os desejos da nossa alma. Não estou querendo ser moralista aqui e ficar falando com uma linguagem aqui, quem sabe, moralista. Mas falar de um arrependimento verdadeiro. Todo dia. Você precisa praticar o batismo todo dia, não. Você precisa se arrepender todo dia. Sabe por quê? Porque você peca todo dia. E se o pecado na sua vida é o que te incomoda, arrependa-se. Arrependa-se. Arrependa-se diante de Deus. Se feche no quarto, dobre o seu joelho e confesse: Senhor, eu tenho transgredido, eu tenho vacilado, eu tenho pecado, eu tenho caído, seja lá o que você tem feito, não me interessa. Mas Deus não vai tratar enquanto você não der acesso a Ele. E o arrependimento é sobre isso. Deixar Deus chegar lá na ferida, sabe? Lá no lugar que a gente protege, para que ninguém chegue. E aí a gente vai ser liberto. A mensagem de João Batista é uma mensagem de juízo? É. Mas é uma mensagem também de graça, no sentido de que somente mediante arrependimento nós podemos ser curados de nossas mazelas. Por isso, saia hoje daqui com essa voz: arrependei-vos e crei-vos. Consertai o caminho, porque Deus está voltando. Amém? Amém. Mas ele não para por aqui não, né? Não tem como pregar João Batista sem tentar ser João Batista, né? Não que eu seja João Batista, você me entendeu. A voz, né, de João Batista. Ele diz, versículo 23, eu sou a voz que proclama no deserto, aplanai o caminho ao Senhor, como disse o profeta Isaías. O 24 diz assim: e os que haviam sido enviados pertenciam aos fariseus. Aqui, novamente, a gente tem uma dificuldade para entender o que o autor está dizendo aqui. Será que houve uma outra comitiva? Ou será que esses que vieram faziam parte, né, da escola teológica dos fariseus? Ou será que entre essa comitiva também haviam fariseus? A gente não tem como saber, ter certeza, mas tem fariseu presente ali, é o que o texto está dizendo. E eles vão questionar a autoridade do batismo de João Batista. A primeira pergunta, as três primeiras: quem você é? Você é o Messias? Não.
Você é o profeta? Não. Você é Elias? Não. Então, pera lá. Se você não é ninguém desses, com que autoridade você está batizando? Pergunta aqui. E é a pegadinha. Se você não é nenhum desses, porque se você dissesse eu sou, não, a gente entende então. Porque o batismo realmente seria praticado por essas figuras no final dos tempos. Mas se você não é, que autoridade é essa? De onde você tirou esse negócio? Como você saiu com esse negócio de batizar judeu? Batizar filho de Abraão? E aí aqui é bem interessante também a gente prestar atenção. Porque ele vai dizer, versículo 25, lhe perguntaram dizendo, se tu não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta, então por que batizas? Ou em que autoridade você batiza? E aí parece que João foge da resposta, né? Ele dá umas perguntas ele dá uma resposta, na verdade, meio cortantes assim, e ele diz assim, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Então ele não responde. Com que autoridade você batiza? Aí ele responde assim, eu batizo com água, mas no meio de vocês está aquele. Isso não é uma resposta, né? Pelo menos não uma resposta para a pergunta que foi feita. No meio de vós, né, está um a quem vós não conheceis. E esse é que vem depois de mim. Ele é antes de mim, a quem não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. E isso aconteceu em Betânia, no outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Peraí, por que João não responde? Ele podia dizer, né? Eu batizo na autoridade de Deus. Ele não responde isso. Ele fala, eu batizo com água, mas dentre vós está aquele, né? E ele aponta para Cristo, não é? O que ele vai dizer? Ele é antes de mim, versículo 27. Ele vem depois de mim, e é antes de mim, e eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Então, João prefere responder que existe um que é maior do que ele, existe um que é mais relevante do que ele, que existe antes dele, e aqui muitos apontam para o fato de que João pode estar apontando para a divindade de Jesus e a sua existência antes de todas as coisas. Mas ele diz algo bem interessante em 27, que é, eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Nos sinóticos, essa frase, ela está durante o batismo, né? Quando Jesus chega para ser batizado e João diz, eu que deveria ser batizado por você, porque não sou digno nem mesmo de desatar as sandálias, as correias de suas sandálias. E Jesus vai responder, mas para que a justiça seja feita, é necessário. Não é isso? Em Lucas está assim. O que é o relevante aqui? Tudo é relevante, mas o que é mais que salta aos nossos olhos e o que João, o evangelista, está querendo dizer para nós? Ele está querendo dizer que, por exemplo, o trabalho de desatar as sandálias não era exercido nem por um servo. Isso era um trabalho para escravos. A gente lembra muito bem quando Jesus decide lavar os pés dos discípulos, o constrangimento que é, porque era um trabalho para escravos, extremamente humilhante, porque os pés eram sujos, se andava com aquelas sandálias de couro naquele deserto o dia inteiro, e realmente lavar os pés era algo constrangedor, porque para se sentar numa mesa, como vocês já bem sabem, se sentava numa posição em que os pés ficavam bem próximo do outro ali, era necessário fazer uma higiene naqueles pés sujos e fedidos, convenhamos, e o escravo era a única alternativa. O que João está dizendo é que ele não é digno nem para o trabalho de um escravo, no que tange a pessoa de Cristo. Então, vamos comigo aqui. O que João, o evangelista, está dizendo sobre João Batista? Em que autoridade você batiza? Ele poderia ter respondido, na autoridade de Deus, né? Mas ele não responde isso. Ele responde, eu batizo com água. Mas virá aquele, já está entre vós, e virá aquele que eu não sou digno, nem mesmo de desatar as sandálias dos seus pés. Se no primeiro momento João diz, eu não sou o Messias, eu não sou Elias, eu não sou o profeta, eu sou uma voz que clama, endireitai as vossas veredas. No segundo momento ele diz, eu não sou digno, nem mesmo de desatar as sandálias dos pés de Cristo.
Eu chamaria essa passagem de a tentação de João Batista. A tentação de João Batista. Você sabe que há algo bem interessante, que provavelmente a tentação de Jesus está acontecendo paralela a essa passagem. E João está sendo tentado a ser elevado a um status político, social, religioso no seu tempo. E a resposta de João é: eu não sou ninguém. Não olhem para mim. Porque aquele que vem, eu não sou sequer digno de tocar os pés. Se no primeiro momento João é a voz da ousadia que desafia, que prega o arrependimento, no segundo momento eu vou dizer uma coisa muito importante para vocês aqui. Para mim também. João Batista é aquele que aponta para Cristo. Não para ele. Não para si mesmo. Em nenhum momento João Batista eleva o seu status, eleva o seu nome, deseja qualquer tipo de reconhecimento. Ele aponta para Cristo. Aponta para Cristo. João sequer tem um nome, ele é uma voz que clama para que o arrependimento chegue, para que realmente o caminho seja consertado, porque Jesus está voltando. E o que é importante para nós, João está dizendo, o evangelista, para nós nesse momento, é que nós devemos apontar para Cristo. Porque se João Batista era o maior homem já conhecido, nascido de mulher, como Jesus diz, ele não se acha digno de tocar as sandálias de Jesus, de tocar os pés de Jesus, porque ele sabe que Jesus é o Deus manifesto aos homens, porque ele sabe que Jesus é o Criador de todas as coisas, é o Senhor do universo. Eu não estou dizendo aqui para você tratar Jesus com certa distância por causa da nossa condição de pecador. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo para você é que Jesus deve ser o fim de todas as coisas em que a gente se envolve. Entende isso? A nossa vida deve apontar para Ele. O nosso estilo de vida, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pratica, aquilo que a gente vive, deve ser uma seta apontada para Ele. E tem mais. Não acredite em nenhum profeta que não aponte para Cristo. Não acredite, pois não é de Deus. E se existe hoje, agora para mim que eu vou pregar, se existe hoje homens, líderes, se auto-intitulando a voz de Deus, a cura para os nossos problemas e sofrimentos, se existe hoje um discurso para qualquer tipo de liderança, seja religiosa, política ou qualquer que seja, que não aponte para Cristo, não vem de Deus. E a gente precisa realmente entender o testemunho de João Batista aqui, entender a mensagem descrita por João Evangelista e abraçar de uma vez por todas que Jesus é o que de mais importante pode acontecer na existência do homem. Tudo aponta para Ele. É sobre Ele todo o tempo. É sobre Ele todo o tempo. É sobre Ele todo o tempo. A sua vida deve ser sobre Ele, o seu trabalho sobre Ele, o seu hobby sobre Ele, aquilo que você deseja para diversão sobre Ele. Jesus, está sendo muito radical. Como assim, velho? Eu vou ver um filme, é sobre Jesus? O filme que você foi ver é o que está dando agora? Não sei. Minion. Ah, eu vi Minion, é sobre Jesus. Não, o Minion não. Mas a sua vida é. E o que você faz enquanto se relaciona com outras pessoas, enquanto participa de outros eventos, se não estiver apontando para Cristo, tem algo errado. Entende isso? Entende que a vida de João Batista era uma seta. E ele é realmente um exemplo para todo pregador, para todo pastor, para todo líder, para todo crente, para todo cristão, apontar para o Messias. Quando alguém perguntar para você, o que você faz? Isso é muito comum, né? Aqui em Timbó, pessoal, você é do Rio? Sou. Tá aqui há quanto tempo? A primeira pergunta, você é do Rio? É tipo, tu é o Messias? Agora você, né? Mas vamos lá, é uma metáfora, né? Não, vim do Rio. Tu tá aqui há quanto tempo? És o profeta? Quase isso, né? Tô aqui há 8 anos. O que você veio fazer aqui? Pergunta
que segue, né? Na verdade, essa deveria ser a primeira, eles estão enrolando para chegar na última. Aí eu falo, sou pastor. Aí, mas o Senhor... Aí muda, né? Pronome de tratamento muda. Era você, eu virei Senhor, sem desejar, porque eu não pedi para me chamar de Senhor. Mas precisa apontar para Cristo. Eu podia responder se eu sou músico. Não estaria mentindo. Eu poderia responder qualquer outra coisa. Eu preciso responder que a minha vida aponta para Jesus. Eu sou pastor. Eu sou líder religioso. Eu sou teólogo. A minha vida aponta para Ele. E a gente precisa ser, eu acho, bem pontual nesse detalhe. Porque você vai ver aqui, João não tinha vergonha. Não é o que ele vai dizer agora no 29? E no dia seguinte, João viu Jesus que vinha a ele. A gente não consegue situar muito bem se é antes do batismo ou durante o batismo de Jesus, mas a maioria, né, é favorável a posicionamentos que Jesus já foi batizado aqui em João, porque João não é muito detalhista na cronologia dos eventos aqui. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha a ele e declarou: eis aqui o Cordeiro de Deus que leva o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu havia dito: após mim vem um homem que é antes de mim, porque é primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse dado a conhecer a Israel, por isso eu vim para batizar em água. Olha isso aqui, cara. Isso aqui é assim, fenomenal. Primeiro, né? Como assim, João Batista? Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pô, os discípulos vão bater a mão à cabeça, eles não entendem nada. No início do ministério de Jesus, eles ficam perdidaços aqui. E quando há, né, uma resposta de Pedro, por exemplo, quando Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro vai dizer: tu és o Messias, o Filho de Deus. E aí Jesus diz assim: não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai. Logo depois está Pedro: não, tu não vai para a cruz não. E aí Jesus tem que dar uma resposta assim: apartai-vos de mim, diabo. Porque o cara primeiro dá uma resposta top, linda e maravilhosa, e depois ele não está entendendo muito bem, porque não foi carne nem sangue que revelou, Deus que revelou para ele naquele momento de inspiração, mas ele demonstra que realmente não entendeu o que disse. E em João vai acontecer muito, em muitos momentos essas pessoas dizem algumas coisas que para João tem maior significado, mas elas não estão entendendo direito ainda o que está acontecendo, e a compreensão vai se dar depois da ressurreição. Será que se trata disso aqui? Porque João Batista está chamando Jesus de o Cordeiro que tira os pecados do mundo, e o Cordeiro é sobre sacrifício. Cordeiro só é tratado no Antigo e Novo Testamento como algo sacrificial, algo que vai para a morte mesmo, cujo sangue precisa ser derramado para que o pecado pudesse ser aspergido. Como é que João entendeu isso aqui? Em um determinado momento, inclusive, João vai questionar. Pergunta para ele se é ele mesmo que a gente está esperando ou se vai vir outro. Não é isso? Quando ele está preso, ele pergunta, bate uma dúvida lá em João Batista. Então a pergunta é: será que João está entendendo o que ele está falando? Será que ele está entendendo mesmo que Jesus é o sacrifício, o cordeiro que vai ser morto e vai tirar os pecados do mundo? Será que não é João, o evangelista, que está colocando essa informação na boca de João Batista porque ele conhece a história e quer chegar realmente num final, não é? Será que não foi ele que colocou este diálogo aqui, esta frase, na boca de João Batista? E há uma discussão, se você for estudar sobre isso, você vai perceber que há inúmeras interpretações sobre que tipo de coisa é essa que João está dizendo aqui. Mas se você continuar a ler o texto, vamos ler juntos aqui. Ele diz no 33 assim, e eu não conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vistes que desce o Espírito e permanece sobre ele, este é o que batizará no Espírito de santidade. João ouve de Deus aquele em que você vê descer o Espírito Santo como uma pomba, tratado aqui nos outros evangelhos. Este é o meu filho. Então, como é que João chegou a essa conclusão? Porque Deus disse para João.
Porque ele era uma voz que clama no deserto, sem títulos, sem desejos políticos, sociais, religiosos, mas que Deus falava. Você sabe quanto tempo Deus não falava com o povo aqui? Mais de 400 anos. Por mais de 400 anos ninguém falou nada na autoridade de Deus. Mas agora, um homem, uma voz, não um líder religioso, não um homem da aristocracia, vê o Espírito Santo descer sobre Jesus e a voz de Deus falando: este é o meu filho. Por que João falou que Jesus era o Cordeiro de Deus? Porque ele sabe. Você sabe o que significa o batismo de Jesus? É uma pergunta e tanto, né? Por que Jesus foi batizado? Se o batismo era por arrependimento, né? Jesus então teve que se arrepender para ser batizado por João Batista. Arrependei-vos e crei-vos, né? E era batizado. Aí Jesus vai lá, e aí João: eu que deveria ser batizado por você, são as palavras de João. E Jesus responde: mas para que a justiça seja manifestada, é necessário. Sabe por que Jesus foi batizado por João? Porque o batismo em Jesus significa morte e ressurreição. João Batista para quando Jesus se aproxima, porque ele sabe que o batismo significa a morte do Cordeiro. Eis aqui o Cordeiro que tira o pecado do mundo, porque ele será morto e ressuscitará. Eu duvido que você me convença do contrário, que João Batista não sabia disso. Sabe por quê? Porque Jesus é o sacrifício vivo, o Cordeiro de Deus, morto por causa dos nossos pecados. Por que eu tenho que me arrepender, Jôs? Arrepender de quê? Eu nunca fiz nada de errado. Jesus é o sacrifício vivo, entregue por Deus, por causa das nossas transgressões. Cordeiro justo, inocente, sem nenhum tipo de sujeira, que morre por causa dos nossos pecados. E se isso não é suficiente para que a voz de João Batista lhe desafie a se arrepender das transgressões, eu não sei mais o que é. Porque se você entende o que a morte de Cristo significou e o motivo dela, nesse momento você cai de joelho, chorando: Senhor, me perdoe. Porque é por causa dessas transgressões que o teu filho morreu. Entende isso? Por que João Batista sabia? Porque Deus falou. Porque endireitai os vossos caminhos, as vossas veredas, porque é chegada o reino de Deus. Isso eu comecei falando sobre o curso do Rubem Alves de escutatória. Quem sabe a voz de João Batista deve ser escutada por nós de uma maneira que a gente nunca prestou atenção antes. Porque os 4 evangelhos falam dela. E a pregação de João Batista sobre o arrependimento é necessária para que nós realmente venhamos a conhecer o Cordeiro que tira os pecados do mundo. Amém?